Olá a todos. A gente vai falar agora de campos conservativos, que são um tipo de campo vetorial que vai ter propriedades muito especiais para o cálculo de integrais de linha. Okay? Por enquanto a gente ainda não vai ver essas propriedades, a gente vai só aprender a identificar os campos conservativos. Bom, a gente já mencionou rapidamente os campos conservativos antes, mas está aqui uma definição direitinho. Basicamente, a gente vai dizer que um campo vetorial V é conservativo, ou tem gente que fala conservador, numa certa região D, se em todos os pontos de D, o V for o gradiente de uma função f. Okay? Então, se existir alguma função que quando você tirar o gradiente dela, der exatamente o seu V, aí a gente diz que V é conservativo. E aí, nesse caso também, a função f a gente vai chamar de função potencial de V. Ok? É importante ressaltar que isso tem que valer em todos os pontos de D. Se tiver um ponto da região onde isso aqui fale, então já não é conservativo. Okay? E só uma observaçãozinha, que em física, o que eles chamam de potencial é, na verdade, o menos a função. Então tem o sinal trocado. Em geral, é representado por um V maiúsculo. Okay? Então, nos livros de física, às vezes você vê que a definição é que o V é conservativo se ele for menos o gradiente de uma função V. Okay? Então tem essa mudança de sinal aí entre os matemáticos e os físicos. Bom, está aqui um exemplo de campo conservativo. Esse campo 2xy³ mais 3x² y²j, ele vai ser conservativo no plano todo com essa função potencial aqui, x²y³, porque se você calcular o gradiente dessa função, ou seja, calcular a derivada parcial em relação a x, botar na direção y, parcial em relação a yj, você vai obter justamente aquele campo. Certo? Confere aí, pega isso aqui, deriva em relação a x, vai dar 2xy³, que é justamente o que está ali. Deriva em relação a y, vai dar 3x²y², que é justamente o que está ali. Então, o gradiente daquela função é justamente o campo V. Então, ele é conservativo e essa função é o potencial dele. Bom, aquele último exemplo foi fácil porque eu já dei a função potencial, então foi só calcular o gradiente dela e ver se realmente dava o campo vetorial que a gente tinha. Em geral não vai ser assim, em geral a gente vai conhecer só o campo vetorial, sem conhecer a função potencial, e eu quero achar o potencial para ver se ele é conservativo. Como que a gente pode fazer isso? Bom, basicamente, achar a função potencial significa achar alguma função f cujo gradiente seja aquele campo V ali. Ok? Então, para o gradiente de f ser igual a v, quer dizer que a componente x desse vetor aqui, que é a derivada em relação a x, tem que ser igual à componente x desse vetor, que eu vou chamar de vx, e a componente y aqui, que é a derivada em relação a y, tem que ser a componente y daqui, que eu vou chamar de vy. Ok? Então, nesse caso, o vx seria isso aqui, o vy seria aquilo ali, então a condição passa a ser isso aqui. Okay? Derivada em relação a x tem que ser 1 mais 2xy, derivada em relação a y tem que ser x² menos 2y. E o problema agora é achar alguma função f que satisfaça essas duas derivadas parciais ao mesmo tempo. Bom, como que a gente pode fazer isso? Uma maneira de fazer é escolher uma das duas derivadas parciais e integrar em relação à variável correspondente. Então, por exemplo, eu posso pegar a derivada em relação a x, que é isso aqui, e integrar ela em relação a x. Ok? Ou então poderia ter pego essa derivada aqui, que é em relação a y, e integrar em relação a y. Tanto faz. Bom, se eu integrar essa aqui em relação a x, integra normalmente, a integral de 1 vai dar x, de 2xy, trato o y como constante, vai dar x²y. Aqui a gente pode fazer isso porque o x e o y são independentes. E aí tem um detalhezinho muito importante, que em geral, quando você integra uma coisa assim, no final você pega o resultado da integração e mais uma constante, né? Ok? Só que como isso aqui veio de uma derivada parcial, ok? Então, na hora de integrar em relação a só uma das variáveis, a gente vai sempre acrescentar uma função arbitrária, desconhecida, da outra variável. Por que eu posso fazer isso? Porque se o f foi isso aqui tudo, quando eu calcular a derivada parcial em relação a x, derivada parcial de x em relação a x vai dar aquele 1, tá ok? Derivada disso aqui em relação a x vai dar 2xy,
Então já tenho tudo que eu precisava. E se eu tiver aqui uma função de y apenas, sem o x, quando eu derivar em relação a x, derivada de uma função de y em relação a x vai dar zero. Então não vai afetar em nada, não vai atrapalhar aquele resultado. Okay? Então qualquer função que eu acrescentar aqui que dependa só de y, não vai afetar aquele resultado, então também é aceitável. Okay? Então lembrem disso, toda vez que você estiver integrando uma derivada parcial, acrescenta no final, ao invés de uma constante, bota mais uma função desconhecida da outra variável. Bom, e aí como é que a gente vai determinar essa função desconhecida? Basicamente, a gente vai usar a outra condição, ok? Então, combina isso aqui, que eu já descobri que é a minha f, a menos daquela parte que eu desconheço. Com essa condição aqui, então vou ter que a derivada de f em relação a y, ou seja, a derivada disso aqui tudo em relação a y, tem que ser x² menos 2y. Derivando isso aqui tudo em relação a y, derivada de x em relação a y vai dar zero. Derivada disso aqui em relação a y vai dar x². E derivada dessa função g em relação a y, vou deixar como dg dy. Aí aqui, corta o x² com x², sobrou dg dy igual a menos y. Integra agora em relação a y, vai dar que o g é menos y² mais c. Então pronto, descobri quem é aquela função g que era desconhecida. Aí pega isso, joga de volta lá em cima. Então agora a gente tem a fórmula completa da função f. Ela vai ser o x mais x² do y que já tinha ali. E aqui no lugar da g eu vou botar o menos y² mais c que eu encontrei. Então aqui está uma função potencial para aquele campo ali. Então, e achamos uma função potencial, então automaticamente o campo é conservativo. Bom, mas e aquela constante c ali? Bom, basicamente, qualquer valor que você escolher para constante c vai dar uma função potencial diferente. A diferença entre qualquer uma dessas funções potenciais vai ser sempre só uma constante. Isso, em geral, não afeta grande coisa nos resultados, aqui nas aplicações. Então, a ideia é, como basta eu achar uma função potencial, então você pode escolher c igual a zero para facilitar, ou então qualquer outro valor. Okay? Então, escolhendo c igual a zero, minha função potencial, que era aquilo ali, vira só isso aqui. Ok? Sempre que fizer esse tipo de problema, eu aconselho no final vocês checarem o resultado para ver se realmente você não se atrapalhou em nada no meio do caminho. E checar é bem fácil, basta pegar a função potencial que você encontrou, calcula o gradiente dela, ou seja, calcula as derivadas parciais, e ver se realmente dá aquele campo que você tinha. No caso aqui, se eu pegar a derivada disso aqui em relação a x, vai dar 1 mais 2xy. Se eu pegar a derivada disso aqui em relação a y, vai dar x² menos 2y. E isso aqui é justamente o campo que eu tinha ali, então está tudo correto. Então, uma continha bem fácil que ajuda a evitar erros. Bom, esse método que a gente acabou de ver, de encontrar a função potencial, às vezes é bem trabalhoso, porque às vezes cai em umas integrais bem difíceis de resolver e ainda tem aquele sistema de equações diferenciais, então às vezes dá um certo trabalho. Então é bom ter outras maneiras para decidir se um campo é conservativo ou não, sem ter que realmente achar a função potencial. Bom, um teorema que ajuda muito é isso aqui. Digamos que eu tenho um campo vetorial aqui, que estou chamando de f, as componentes dele, componente x vou chamar de p, componente y vou chamar de q, ok? Onde essas funções p e q, são funções, porque o campo varia de ponto a ponto, né? Então em cada ponto essas componentes vão ter valores diferentes. Então, vão ser funções e vou assumir que sejam funções com derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Ok? Bom, se isso acontecer e o meu campo for conservativo, então o P e o Q vão ter que satisfazer essa condição aqui. A derivada do P da componente x em relação a y tem que ser igual à derivada do Q, que é a componente y, em relação a x. Então é trocado. Componente x deriva em relação a y, componente y deriva em relação a x. E se o campo for conservativo, as duas têm que dar iguais. Bom, por que isso aí é verdade? A demonstração é bem simples. Por definição, o campo ser conservativo significa que existe uma função potencial, né? Uma função f, cujo gradiente seja o meu campo f. O que significa, então, que a derivada do f em relação a x tem que ser aquela componente x, o p, e a derivada do f em relação a y tem que ser a componente y do campo, então o q. Ok? Mas se isso aqui valer,
Se eu resolver calcular a derivada do P em relação a y, aquela que aparece ali, bom, então vou ter derivada em relação a y do P, só que o P era derivada em relação a x, então ficou derivada em relação a y da derivada de f em relação a x. E como as derivadas de primeira ordem são contínuas, você pode usar aquele famoso teorema de Clairaut, que diz que você pode trocar a ordem da derivação. Ao invés de ser derivada y da derivada em relação a x, vai ser igual a derivada x da derivada em relação a y. Só que a derivada de f em relação a y era o quê? Então isso aqui acaba virando derivada do q em relação a x. Exatamente o que está ali. Ok? Então é uma consequência pura do teorema de Clairaut. Observa que o resultado é nessa ordem aqui. Se for conservativo, então satisfaz aquela igualdade. A recíproca não necessariamente é verdadeira. Se um campo satisfaz essa igualdade aqui, não necessariamente ele vai ser conservativo. Então, aqui, para isso a gente vai precisar de umas condições extras que depois a gente vai ver. Bom, como eu falei, o teorema diz que se o campo é conservativo, então aquelas derivadas parciais são iguais. Ok? Então esse teorema, na verdade, vai servir para mostrar que um campo não é conservativo. Que se você calcular as derivadas parciais e perceber que elas são diferentes, basta que seja diferente em um único ponto, já é suficiente, então o campo não vai ser conservativo. Ok? Então esse teorema é mais fácil usar nessa direção. Calcula as derivadas parciais, que é fácil de fazer, e aí se elas forem diferentes, você conclui que o campo não é conservativo. Tá aqui um exemplo, eu quero mostrar que esse campo aí, 2xy aí mais yj, não é conservativo. Ok? Bom, primeiro passo é identificar quem é o P e o Q. No caso, o P vai ser o 2xy, o Q vai ser o y. Depois, calcula as derivadas parciais. Lembrando que a derivada da componente x, ou seja, do P, em relação a y, no caso, componente P é 2xy, quando derivar em relação a y, vai dar 2x. E a derivada da componente y do Q em relação a x. Como o Q é y, quando eu derivar em relação a x, vai dar 0. Como deu diferentes resultados, então o campo não é conservativo. Okay? Porque se ele fosse conservativo, teria que ter dado igual pelo teorema de Clairaut. Tá joia? Bom, novamente, tomem muito cuidado com esse resultado, que é fácil se confundir. Se as derivadas forem diferentes, então o campo não é conservativo. Okay? Mas mesmo que elas sejam iguais, isso não garante que o campo seja conservativo, porque o teorema só diz que se for conservativo, as derivadas têm que ser iguais, mas ele não diz que se as derivadas forem iguais, o campo vai ser conservativo. Okay? Para isso aí, para a recíproca valer, a gente vai precisar de uma condição extra. Essa condição extra vai ser uma condição topológica. Então, a gente vai precisar primeiro ver algumas definições de topologia, para quem ainda não conhecer. Bom, primeira definição, a gente vai dizer que uma região D é conexa por caminhos. Então, tem aqui, por exemplo, uma região D. Ela vai ser conexa por caminhos se eu pegar quaisquer dois pontos A e B na região, eu conseguir ligar eles por uma curva totalmente contida na região. Ok? Então, intuitivamente é uma região que tem um pedaço só. Ela não tem dois pedaços separados que para ir de um para o outro você precise sair da região. Okay? Então isso aí é a condição de ser conexa por caminhos. Bom, outra condição que aqui realmente vai ser importante para a gente é que uma região é simplesmente conexa, okay? Então outro termo que eu estou definindo, se ela for conexa por caminhos, então tem que valer aquilo tudo ali. Okay? E além disso, se eu der um ponto qualquer A na região, qualquer laço, tá? Por laço a gente entende uma curva fechada, uma curva que começa e termina no mesmo ponto. No caso eu vou querer que comece e termine naquele ponto A dado. Se qualquer laço, começando e terminando em A, puder ser contraído até A, sem sair de D, então a região vai ser simplesmente conexa. Ok? Então a ideia é que pega uma curva qualquer, começando e terminando em A, ok? Ela pode passear pela região toda. Aí imagina que seja uma curva, que seja um fio mesmo, tipo um laço de vaqueiro mesmo, e você vai puxando o laço, ok? Sem sair do ponto A, só recolhendo o laço.
Se você conseguir recolher o laço sem ele passar por nenhum ponto fora de D, então sua região é simplesmente conexa. Porque isso tem que valer para qualquer laço, começando e terminando em A. Essa é a definição geral, ok? Tem alguns termos aí que não defini bem o que significa, tipo, o que significa contrair. Isso aí precisaria ver em topologia com mais calma. Mas no plano, isso aí é bem fácil de entender, porque isso aí, no plano pelo menos, tá, no espaço não vale, mas no plano, isso aí é equivalente a dizer que a região não vai ter buracos, ok? Então, no plano, uma região vai ser simplesmente conexa, vai satisfazer isso aí tudo, simplesmente se ela não tiver nenhum buraco isolado dentro dela, ok? Tomando cuidado que se faltar um único ponto na região, ele já conta como buraco, tá joia? Então, por exemplo, está aqui uma região simplesmente conexa, ok? Que primeiro, ela é conexa por caminhos, qualquer dois pontos que eu pegar aqui eu consigo ligar por uma curva. E se eu pegar algum ponto aqui dentro, ok? Aqui um ponto A. E aí pegar um laço saindo dele e andando pela curva. Vocês podem imaginar que eu consigo recolher esse laço, contrair ele de volta lá para o A, sem ele bater em nenhum obstáculo, né? Não tem nenhum obstáculo ali que impeça que eu contraia o laço. Tá joia? Já aqui à direita, eu tenho regiões que não são simplesmente conexas. Bom, essa última aqui não é simplesmente conexa, porque ela nem conexa por caminhos não é, né? Porque se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui e um ponto ali, para ir de um no outro, eu preciso sair aqui da região, né? Eu passei por um pedacinho ali que não faz parte da região. Então essa aqui não é nem conexa por caminhos. Essa aqui e essa aqui são conexas por caminhos, né? Se eu pegar dois pontos ali, eu consigo ligar. Quaisquer dois pontos, ok? Mas ela não vai ser simplesmente conexa, porque se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui e pegar esse laço aqui, se eu tentar contrair esse laço em direção à minha região, uma hora ele vai bater naquele buraco, ele vai ficar preso naquele buraco. A única maneira de eu conseguir contrair é se o laço passar por dentro do buraco, mas se ele passar por dentro do buraco, ele vai sair da região. Ok? A definição é que eu tenho que conseguir contrair sem sair da região D. Tá joia? E a mesma coisa nessa outra aqui, né? Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, se eu fizer esse laço aqui, eu consigo contrair. Mas se eu fizer esse aqui, vai bater naquele buraco. Se eu fizer esse aqui, quando eu tentar contrair, também vai bater naquele buraco. Então, também não é simplesmente conexa, ok? Então, visualmente é bem simples. Olha para a sua região, vê se tem algum buraco no interior dela, ok? Se tiver, a região não é simplesmente conexa. Se não tiver nenhum buraco, ela vai ser simplesmente conexa, ok? Mas lembrando que isso aí, essa definição simplificada, só vale no plano. Com essa condição, já dá para enunciar a recíproca daquele teorema. Okay? Então, aqui de novo, eu tenho um campo F, chamar coordenadas x e y de P e Q. De novo, vou assumir que P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, numa região D, que eu vou assumir que seja aberta. E, além disso, agora, ela também vai ter que ser simplesmente conexa. Se isso acontecer e eu tiver aquela igualdade lá das derivadas parciais, ok? E isso aí vale em todos os pontos da região, então o campo vai ser conservativo, ok? Então, a gente já tinha que, se é conservativo, isso equivale. Agora a gente também tem que, se isso equivale e eu estiver numa região simplesmente conexa, então o campo é conservativo, ok? Ressaltando de novo que tem que valer para todos os pontos. Se faltar um único ponto onde isso aqui não valer, ou então onde as derivadas não existam, já conta como buraco, a região deixa de ser simplesmente conexa, o teorema já deixa de valer. Ok? Bom, como que demonstra isso? A gente não vai ver agora. Ok? Na verdade, eu estou adiantando um resultado que, na verdade, vai depender de coisas que a gente vai ver mais para frente. Okay? Então, mais para frente, a gente vai aprender a provar isso aí. Por enquanto, acreditem que é verdade. Bom, então vamos ver um exemplo de como usar isso. Eu quero mostrar que esse campo aqui é conservativo. Okay? Se eu tentar fazer isso aí por aquele primeiro método que a gente viu, que é tentar achar a função potencial,
Vou precisar achar uma função cuja derivada em relação a x seja isso aqui, derivada em relação a y seja aquilo ali. Então, vou ter que ou integrar isso aqui em relação a x, ou então aquilo ali em relação a y, que não é nada trivial. Ok? Então, aquele método seria extremamente difícil de fazer. Bom, como que eu posso fazer então? Eu posso tentar usar esse teorema aí. Então, a ideia vai ser, primeiro, identificar a função p e q. Então, p vai ser exponencial de menos x², o q vai ser seno a quinta de y. Bom, essas funções aqui, tá, são funções que você sabe que são suaves, né? Aqui tem um polinômio, aqui tem exponencial, aqui tem o seno, e essas funções são funções que têm todas as derivadas. Então, essas composições delas vão também ter todas as derivadas contínuas e no plano todo. Okay? Basta a primeira, mas vai ter todas. Okay? Então, aquela condição ali satisfaz. Depois, como tem derivadas contínuas em todo o plano, então você pode assumir que sua região seja o plano todo, e o plano todo ele é simplesmente conexo, né? O plano não tem buraco nenhum, não tem nenhum ponto faltando nele. E aí calcula as derivadas parciais. Derivada de p em relação a y. Bom, p aqui só tem x, quando eu derivar em relação a y vai dar zero. Derivada de q em relação a x, o q só tem y, quando derivar em relação a x também vai dar zero. Então as duas derivadas deram iguais. Então satisfez todas as condições do teorema. Então, por consequência, o campo é conservativo. Então, aqui vai ser conservativo em todo o plano. Tá joia? Então é isso. Então, agora vocês já sabem as ideias básicas do que é um campo conservativo, como identificar se ele é conservativo, o que é uma função potencial. No próximo vídeo, a gente vai ver para que esses campos são importantes. Ok? Eles vão ser importantes porque, para calcular integrais de linha dele, a gente vai ter ferramentas, truques muito mais convenientes do que num campo não conservativo. Então é isso.